Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não pode nem falar, mas é sempre que pode vir em qualquer horário, né? Ivna, estamos aqui com mais um Divo, porque a gente brinca. O quinto. O quinto Divo, que na verdade no nosso podcast, como é um podcast, né, para mulheres de verdade, a maioria das pessoas que vêm aqui serem entrevistadas são mulheres. Mas é claro que quando a gente tem um top das galáxias, né, a gente só traz aqui top. Aqui, O aqui. fato de ser para mulheres de verdade não significa que elas não queiram escutar os homens. Claro, E os né? homens têm muito a nos É, ensinar, né? sim. E a gente está aqui com um amigo de velha data, Silvino Santos. Ele é consultor, pesquisador, mestre e doutor em psicologia, pela Federal. E ele tem uma empresa que chama Integra RH, que trabalha de forma humanizada com grandes players do Brasil aqui. E a gente deu a honra, tá, gente? Porque ele está agora em Sorriso. Estou em Sorriso, querida, em Sorriso, Mato Sorriso, Grosso. Mato Grosso. E aí ele falei, não, quando você estiver em BH, a gente vai marcar um podcast para a gente poder, para que você possa trazer aqui vários elementos. A gente já ensaiou, a gente falou de alguns temas, né, Agendado vinculados. assim, né, Kênia? Com muita antecedência, É, cronometrado. gente, é que é assim. Mas ele veio, chegou. Bem-vindo, Silvino. Muito obrigada por estar aqui com a gente para trazer elementos ligados aí ao universo das mulheres no contexto de contratação, né? Muito interessante porque o trabalho dele é um trabalho humanizado, né? Assim, o que a gente precisa demais, né? Um trabalho diferenciado nas organizações, pelo que eu vi do portfólio, do que ele mandou para a Sim, gente. Ken. Bem-vindo. Pode se apresentar melhor, porque eu fiz um mega resumo do resumo aí do seu Muito currículo. obrigado. O sorriso diz de onde ele é, né? Mas ele não é de Sorriso, Não, não. não, é de onde ele veio, então, agora. Enfim, muito obrigado aí pela presença. Peço licença a todas, literalmente, para poder sentar aqui essa cadeira tão respeitada, muito bem frequentada, assim como vocês disseram. Eu sei que às vezes talvez não esteja no meu lugar de fala, mas eu gostaria muito de trazer alguns exemplos que eu acho que vai realmente dentro e vai ao encontro principalmente do que hoje o mercado principalmente fala em relação à perspectiva da chegada dessas mulheres, de qual é a luta, de como que elas têm que realmente se debruçar e lutar muito mais do que realmente o gênero masculino em relação à questão de colocação, desenvolvimento, a questão específica mesmo da construção das carreiras, que realmente exige hoje um olhar diferenciado para quando a gente vai falar de desenvolvimento de pessoas dentro das organizações. E a gente precisa muito ter essa segmentação e essa separação para a gente poder entender como que o mercado hoje funciona, para a gente poder realmente ter informações que vai ao encontro, inclusive, de nós consultores, para a gente poder conseguir trazer esse olhar da realidade. Então, assim como você disse, eu tenho uma vida acadêmica paralela com a consultoria, que é uma coisa que me traz um respeito muito grande no sentido de conseguir, enquanto pesquisador, estudar assuntos que envolvem gestão de pessoas, envolve as relações, envolve o processo de humanização realmente dentro das empresas, para que a gente consiga realmente, por meio da cientificidade, conseguir em prática dentro das organizações algo que a gente consegue gerar resultados. Então, vocês vão ver que a nossa fala vai muito no olhar tanto da psicologia quanto da administração. Eu sempre faço esse paralelo, porque não existe empresa, não existe organização sem pessoas, mas também não existe a organização com as pessoas fazendo todo esse desenvolvimento. Então, eu sempre faço essa dualidade entre esses dois olhares e as minhas pesquisas elas batem muito nesse sentido. E eu chego muito dentro das empresas enquanto consultor, levando essas características para a gente poder realmente, de forma científica, colocar em prática aquilo que a ciência demonstra em relação à questão de resultados e principalmente a pessoas, que é algo que a gente tem falado muito diretamente. E especificamente em relação à questão das mulheres, que hoje as pesquisas demonstram um processo muito mais dificultoso em relação à questão da sua permanência, do desenvolvimento, da construção de carreira das mulheres dentro do mercado de trabalho. Silvino, são quantos anos já nessa área estudando, né? Se você pegar aí a graduação, mestrado, doutorado, mais o tempo aí de mercado, vai mais de 10, né? Com certeza. Vai. Não, 10. Vai o quê? Uns 15 anos aí nessa Vai área. fazer 17 anos. 17 Quase anos. 20 já, Quase né? 20 anos já de estudos voltados tanto para a área da psicologia como da administração, especificamente na psicologia organizacional do trabalho e na gestão de pessoas. Sim. Então, a minha especialização ela caminha todo nesse sentido, desde o processo da graduação e da construção até o pós-doutorado dentro das construções das pesquisas que eu fiz
com validações, que bate em relação à questão da qualidade de vida no trabalho, das condições de trabalho, o que a gente consegue hoje perceber dentro dessa fala que a Makênia disse, dessa humanização que é necessária para a gente poder conseguir realmente enxergar como é que o trabalho recebe as pessoas e como as pessoas estão inseridas nesse trabalho com essa contextualização enorme que a gente tem vivenciado, sabe? Porque quando você... 17 anos, vamos tomar aí, 17 anos, em termos históricos, é nada. Mas em termos de revolução tecnológica que a gente está vivendo todos os dias, a todo momento, é muito tempo. Porque se a gente parar, olhar 17 anos, como é que estava a sociedade há 17 anos, muita coisa já mudou. E aí, na sua apresentação aí, você falou uma palavra, já me despertou a primeira pergunta, que é exatamente assim, o que é o mercado hoje? Aí eu começo com essa pergunta, assim, e se você pudesse nos ajudar também a compreender o que é o mercado hoje, partindo do preço, do olhar de quando você começa, porque assim, o nosso público, a grande maioria acaba trazendo a nossa idade, né? Nós somos aqui mulheres cinquentonas. Então a gente tem esse público aí entre os 40, 50, e é esse público que uma colega nossa fala que é a geração do limbo, tadinha, porque ela nasceu no mundo analógico, caiu, tem que se inteirar de tudo isso, mas a gente sempre tem os parâmetros. Era assim agora, e agora chega IA, chega tanta coisa. O que é esse mercado hoje, assim? É uma pergunta muito interessante, porque a gente vivencia hoje algo muito à flor da pele relacionado à questão das características do mercado. E que nós, enquanto trabalhadores e enquanto empresa, a gente não pode fechar os olhos, porque senão a estratégia da organização não vai dar certa. Porque hoje as relações, elas mudaram de uma forma com que a gente precisa muito entender como é que elas se dão na prática para que eu possa desenvolvê-las dentro das organizações. E aí quando a gente para poder pensar assim, partindo do meu ponto, literalmente de estudioso, enquanto pesquisador, enquanto um especialista dentro da área, eu vejo movimentos muito grandes, principalmente relacionados às questões geracionais, que é uma coisa que a gente não pode fechar os olhos de maneira alguma. Então, se eu estou falando de um movimento onde as pessoas que compõem essas organizações são pessoas hoje que têm princípios, têm processos, têm ideologias e têm aderências diferentes, essas organizações precisam entender como vai fazer para poder reter e para poder captar essas pessoas. Então, o mercado hoje, principalmente, é um mercado que tem vivenciado a Revolução 4.0, que é a quarta revolução industrial, e que a gente não pode fechar. Eu, enquanto consultor, eu sempre levo isso para os meus clientes digital, né? De uma forma muito clara e objetiva para que eles possam entender aonde que a empresa deles está inserida nesse mercado. Então, você começa com uma pergunta muito interessante, que é a pergunta inicial do meu diagnóstico quando eu chego numa empresa. Deixa eu colocar aqui no desenho, dentro do mercado, aonde a sua empresa está. E a gente tem que olhar serviço, a gente tem que olhar produto, e eu preciso olhar as pessoas. Quais são essas pessoas que estão ali dentro? Qual que é o nível de tradicionalismo que essa empresa tem? Ela ainda vai existir algo que é muito tradicional, onde vai estar envolvido ritos, onde vai envolver processos, que gera missão, visão e valores dessas empresas, mas ela não pode deixar de perceber que nessa revolução 4.0, aonde a informação que nós desejamos, onde as pessoas vivenciam as coisas, é tudo para ontem, essa empresa ela precisa se readequar. Ela precisa se colocar de acordo com o que o mercado tem pedido, de acordo com o que o mercado tem solicitado. Se ela não faz esse aparato, ou se ela não faz esse alinhamento, ela não consegue, de forma estratégica, chegar onde ela precisa conseguir em relação à questão dos seus objetivos. E aí, quando ela entende como é que esse mercado está, ela consegue se diferenciar de uma forma muito específica para poder conseguir aquilo que ela tanto deseja em relação à questão de uma lucratividade, de uma gestão de pessoas certa. Então, esse mercado hoje, quando você me faz essa pergunta, é o mercado da Revolução 4.0, que é informação imediata, onde a gente consegue ter acesso a tudo e a todos a qualquer momento. É um mercado onde as gerações atuais, principalmente a geração Z, hoje já são quase 30% dessa geração no mercado de trabalho. Então, como é que esse mercado hoje ele funciona? As aderências, quando a gente olha para pessoas que possuem hoje 50 anos e essa meninada, entre aspas, que está chegando, as aderências em relação àquilo que elas têm de valores são completamente diferentes. É a idade de pai e filho, né? Silvina, o que eu percebo, em específico na gestão de pessoas, que antigamente, como as pessoas viviam menos, a gente tinha menos gerações povoando, por assim dizer, numa mesma organização. Né? Então, você tinha conflitos, sempre teve, obviamente, mas hoje você tem praticamente
muitas gerações no mesmo ambiente. E isso, obviamente, é conflitante, porque você tem elementos que são completamente diferentes, né? Assim, a gente tem aí lido, né, aos quatro ventos da geração Z, mas que na verdade ela traz talvez até pontos muito interessantes na lógica do trabalho, né, em que na verdade questiona algumas coisas do trabalho que antigamente era dado como posto, como certo, como líquido, né, então vamos levar trabalho para casa, Morrer pela empresa, morrer pela vestir a empresa, vestir a camisa. camisa. Pô, essa geração já descobriu que existem outras formas, O que né? acontece, Kênia? A gente tem na psicologia, a gente tem uma linha de pesquisa que a gente fala que é o significado do trabalho. Sim. O trabalho ele vai continuar sendo central na vida do homem enquanto espécie até o momento que nós existirmos. Porém, esse significado ele começa a ganhar formas diferentes, que aí Boa. vai caracterizar muitas questões das gerações. Nessa construção dessas formas diferentes de se enfrentar o trabalho, de se entender o trabalho, chega às gerações com as suas aderências diferentes. Por isso que gera-se muito conflito entre gerações distantes, porque as relações de trabalho onde nós tínhamos essa aderência é completamente diferente. Para poder pensar nos nossos pais. A relação dos meus pais com o trabalho era de você entrar dentro de uma organização e ali você iria morrer até o final Aposentar ou daquela morrer. empresa. Você iria aposentar ali, era o objetivo de onde você tinha. Então você pensava ali numa construção vertical, horizontal dentro dessa organização, dentro dessa empresa, e ali você não iria sair daquela empresa enquanto você não fosse mandado embora ou quando você aposentasse. Hoje, as relações de trabalho são completamente diferentes. As pessoas hoje, principalmente quando a gente vai trabalhar com o processo de recrutamento e seleção, algo que recrutadores anteriormente julgava que era quantas vezes essa pessoa saiu de um emprego e foi para outro. Hoje a gente não pode utilizar mais esse crivo, porque essas gerações de agora, elas não buscam essa estabilidade que as gerações anteriores buscavam. Então, hoje ela vai visualizar muito mais as condições de trabalho que são oferecidas e a qualidade de vida que ela vai ter vinculada àquele trabalho. Também chamando atenção para o desafio. Se aquele trabalho não gera para essa geração um desafio para que ela possa associar as condições que é oferecida e a qualidade de vida, ela não vai ficar. E aí, quando a gente pergunta esse cenário do mercado, eu tenho que fazer essa leitura porque 30% desses profissionais já estão no mercado de trabalho. Daqui a 10 anos vai ser quase 50%. E só tem de aumentar, né? Isso. E aí essas relações onde nós tínhamos gerações muito tradicionais em relação a uma existência ali quase duradoura em relação à questão da vida, hoje isso já não é mais verdade. Então eu preciso, inclusive, mudar as minhas culturas fazer um processo de mudança de cultura dentro das empresas para que eu consiga associar isso aos valores dessas pessoas. Por que a gente tem hoje discussões muito grandes que essa geração não deseja cargos de liderança? E não é um dos objetivos deles. Porque eles têm como referência a geração Y, as lideranças anteriores, que está doente, adoecida, que queriam a qualquer custo buscar cargos de liderança. E hoje, quando elas percebem, conseguem fazer essas análises, leem os artigos, buscam as pesquisas que a gente faz e demonstram que essa geração hoje, Y, está doente, tomando o seu tarja preta, tendo toda a sobrecarga de trabalho, ela consegue perceber que aquilo ali não é uma qualidade de vida. E não é só o salário hoje que segura a pessoa da empresa. O salário é algo importante. Sim, o GPTW, né, o Great Place to Work, né, que é um grande movimento que se faz aí com as empresas, né? Assim, eu já trabalhei em algumas empresas que eram ranqueadas, né, que tinham a pesquisa classificada. Ele soltou recentemente, né? Todo ano eles fazem uma pesquisa e apresentam quais são os elementos que fazem com que a empresa seja um bom lugar para trabalhar. Então está muito longe assim de só, obviamente, a remuneração adequada, isso é um requisito, isso já nem conta mais. Então já tem outros elementos que são muito mais interessantes, né? Assim, que fazem com que o lugar seja um lugar salutar, sobretudo, né? Horário de trabalho é uma coisa que tem sido colocado o in and off, né? Trabalhar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, você ter a liberdade geográfica de você conseguir ter essa relação, os benefícios que hoje são oferecidos. Antes a gente pensava em benefícios muito tradicionais, que eram benefícios só pensados em um bom plano de saúde ou cesta de alimentação que era oferecido para aquele trabalhador.
Hoje, as empresas têm utilizado muito do cartão, aonde a pessoa vai utilizar o cartão benefício onde ela quiser, da forma que ela quiser. Hoje já Consegue ir tem para cinema, consegue utilizar academia, consumo no mercado, academia. meditação, né? Fazer outras E isso, coisas, né? são planos hoje personalizados. Então, a gente entende muito quem são essas pessoas que chegam que estão nesse mercado de trabalho e como que elas vão ser recebidas de forma direta. Então, precisa personalizar essas funções. O que a gente tem por trás disso? É uma descrição de como que o mercado hoje tem se comportado. Então, o mercado hoje, ele traz características muito diferentes e muito atualizadas por causa dessa revolução 4.0, que comparado ao meu marco teórico de 17 anos atrás, já é completamente diferente. Então, os estudos que eu começava fazendo, entendendo inclusive um pouco dessa geração Y, para entrar nesse processo da geração Z, mais especificamente, para depois ir para uma alfa, a gente começa a entender que as características são diferentes, porque o movimento dessa globalização como um todo, a chegada da IA, a tecnologia de uma forma muito potente, vai trazer também para essas pessoas percepções totalmente diferentes. Silvino, duas questões. Vamos lá. A gente tem lido muita coisa, né? Tá na pauta do dia, não sei se o algoritmo fica mandando para mim, porque é um tema que me interessa, mas para mim tá. Vez ou outra, pesquisa disso, pesquisa daquilo, você não sabe se aquilo tem fundamento e tudo, por exemplo, que é a questão da retenção da geração Z no trabalho, justamente por isso que vocês estão falando, né? Essa geração que viu a geração Y, e inclusive eu vi agora recentemente uma reportagem, não sei se foi na Folha, falando exatamente isso, o que virou a geração Y. Por quê? Ela está adoecida, nessa altura da vida já tem os filhos, já tem as responsabilidades de se manter uma família. A brincadeira, a piadinha era o tal dos boletos, né? E falando sobre isso. Então a geração Z chega. E aí a gente tem visto aí, né? Toda hora, por exemplo, aparece profissional dizendo que o sujeito levou a mãe na entrevista de emprego. Outra, depois eu quero saber se isso é fake ou se isso é verdade mesmo, porque chega a ser tão bizarro para a nossa geração pensar que eu vou para uma entrevista de emprego levando a minha mãe, mas diante das reuniões de pais em escola, de filho, a gente pode imaginar que isso seja muito plausível de ser verdade. E essa dificuldade da retenção da geração Z, e eu queria entrar para outra questão. Nessas suas consultorias, naturalmente, você pega empresas de diferentes patamares e tem muitas que tem ainda, que tem, né? A mão de obra braçal, que a gente chama, né? Sim, o chão de fábrica. Sim. E esse chão de fábrica está virando uma mão de obra cada dia mais difícil, né? Pegar um exemplo simples, por exemplo, não sei se vocês têm reparado que cada vez mais aumenta a faixa etária dos caixas de supermercado. A gente não sabe até quando vai existir essa profissão, porque poderia ser automatizada, mas por quê? Você não vê meninas novas, ou geralmente são meninas, né, mulheres, você já está vendo uma geração 40 mais, 50 mais, que está ocupando os cargos de caixa de supermercado. E com a chegada da IA, muito tem se falado a respeito disso. Quais são essas profissões, né? Ninguém vai querer pegar. Discute-se muito, por exemplo, a questão de hoje. Você quer ver um exemplo para a gente que é dona de casa? A questão da diarista. As mães reclamam. A gente não acha hoje uma diarista que queira fazer isso, e se ela vai na casa, porque essa geração parou de ficar boba. Porque ela vai fazer uma faxina na sua casa, ela vai perguntar quantos cômodos tem. O que eu ganho? Como é que é? E a pessoa acha um absurdo aquilo. Poxa, é uma mão de obra, porque nós temos uma origem também meio escravagista no Brasil, né? De achar que as pessoas têm que trabalhar quase que sendo exploradas, enfim. Sim. Mas você entendeu a pergunta? Eu queria saber se essas questões que a gente tem ouvido aí da geração Z, elas se confirmam mesmo. Até que ponto é verdade. Até que ponto é assim mesmo. E essa questão do chão de fábrica, como é que está sendo para as organizações arrumar essa pessoa, né? Que vai trabalhar nesse formato. Eu fico pensando o seguinte, enquanto esses memes que a gente vê muito na internet, não vou mentir para você não porque acontece, mas são casos mais esporádicos, que aí quando vai para uma internet, isso cresce, viraliza e torna-se muito rotulado para eles. Isso. Eu sou até mesmo um defensor da própria geração, porque essa geração ela consegue trazer para a gente pontos de vista muito diferenciados em relação à questão a N fatores na construção, inclusive de inovação para o trabalho. Eles conseguem ter uma percepção muito interessante de um pacote do todo para a realização do trabalho. Deixa de ser aquele trabalhador mais inconsciente de como que aquele trabalho impacta todas as áreas. Do processo. Do processo como um todo. Ele deixa de ser, inclusive, alienado,
em relação à questão da produção do seu trabalho e ele tem uma visão do todo. Então, é uma pessoa que normalmente entende o que aquela empresa deseja, qual é o objetivo final dela, aonde que esse trabalho dele impacta na sociedade. É uma pessoa que tem, por vivenciar muito mais a questão da diversidade, algo muito mais profundo. Então, é uma pessoa que questiona-se mais aquilo que se produz, quem consome, o nível de consumo daquele produto. É uma pessoa que tem uma noção maior em relação a isso. Porém, é uma geração também que traz uma relação mais específica de dependência por ausência de vivências emocionais. E aí, por ter essa pendência dessas vivências emocionais, vai ter esses casos onde a pessoa leva o pai e a mãe para poder fazer o processo seletivo, mas que não são todos, mas que é algo perceptível. Mas vira estigma de uma geração inteira, como se isso fosse uma prática. Isso, e gera um marco. Mas eles têm uma percepção muito interessante para o trabalho, mas também uma geração muito sincera. Sincera no sentido de impacto do trabalho realmente daquilo que eles fazem. Então, uma geração que, se ela vê que o trabalho que ela faz socialmente é algo agressivo, inclusive a próprias questões da natureza, de grupos sociais, que vai além somente da produtividade para gerar lucratividade, são pessoas que questionam. E isso, para quando chega às gerações anteriores, que normalmente ainda estão nesses cargos de liderança, gera-se um conflito muito grande. Por isso que eu tenho que trabalhar essa alta liderança para entender como é que funciona essas características dessas pessoas. Ontem mesmo eu estava num cliente onde a gente está vivenciando um processo de clima organizacional muito complicado, porque a empresa ela vem da área de TI, então eu atraio e busco muito essa nova geração. Super geração PJ. Porém, os 3 grandes diretores são diretores 50 mais, vou colocar assim. Então, eles têm uma visão... X, assim. Eles têm uma relação muito grande ainda com o tradicionalismo. Então, eles estão tendo uma dificuldade muito grande desse alinhamento entre as informações. O que a gente teve que fazer? Não tem como eu excluir esse público que está chegando para trabalhar com eles, porque é esse público que tem para trabalhar o serviço dele. Eu estou tendo que fazer a formação junto com eles, para que eles entendam que os valores que eles têm precisam ser reescritos, obedecendo aquilo que eles não abrem mão, que é aquilo que é o inegociável, que eu sempre falo com os clientes, para que esses valores sejam transcritos na linguagem dessas pessoas que chegam, dessa nova geração que chega. Cara, uma questão de linguagem, né? Porque às vezes na matriz, se você pega e suga, assim, você vai ver que a essência, o desejo, talvez seja o mesmo, mas é a linguagem. Eu acho que é um problema de... É como se você pensar 2 idiomas, são 2 pessoas conversando em idiomas diferentes. Né? Quem ainda quando especialista em comunicação vai saber falar muito bem disso, né? Então, quando a gente para poder pensar, esse processo de reescrever, para poder reescrever, para poder fazer sentido para eles. Tem que fazer sentido. Se o trabalho não fizer sentido, o nível de rotatividade vai ser muito alto. Silvino, eu fiquei me recordando agora de um professor, talvez ele tenha sido seu professor também, o Fernando Coutinho, na Federal, né? Ele deu aula para mim no mestrado de trabalho, de relação de trabalho, que eu acho que é o carro-chefe dele. E ele contava, ele trazia vários casos, assim, na sala de aula, né? Vários artigos e casos de pessoas que, assim, servidores, sei lá, trabalhavam na CEMIG a vida inteira, fechou, aposentou, acabou, mas que a pessoa fazia daquilo tanto a vertente única da vida, que quando aposentava, ela vestia o terno, né? Aquela coisa meio de diretor, e ia dar a volta no quarteirão de onde é a CEMIG, assim. É um adoecimento... não sabe viver quase que pleno. E aí, assim, me lembrou isso e veio a questão de que hoje a gente já tem algumas normativas, como a NR1, assim, que ajudam muito nesse desenho, assim, da importância da empresa perceber, opa, peraí, a gente quer, de alguma forma, celebrar o capital humano como o principal, digamos, como a argila principal que eu tenho aqui para o meu mercado, para o meu produto. Então, eu percebo, assim, um desenho do mundo, sobretudo aqui no Brasil, desse
trabalho que está começando a ter uma importância da pessoa para além do que ela produz. Porque a gente, antigamente, era você é o que você produz, né? Sim, Bem sim, bem na linha Taylorismo, né? Se você faz, você produz, você só faz aquilo. Então, a gente é mais do que isso hoje, na verdade, até com com esses indicadores, assim, dessa normativa, que ainda não está muito, né? Está recente, a gente ainda tem se falado muito dela, mas ainda não tem ainda as sanções, como vai ser, mas eu percebo um caminhar, assim, sabe? Assim, um caminhar que, na verdade, eu vejo que vem ao encontro da lógica do mundo. O mundo hoje, nessa revolução 4.0, há quem diga que 5 e assim por diante, nessa questão digital, a agilidade que a gente tem desse mundo faz com que se a gente não ficar atento, o capital humano ele vai ser cada vez mais desconsiderado, é a palavra, assim. Então, acho que é um movimento, assim. Eu percebo como um movimento muito do bem, assim, sabe? Bem interessante. E eu vejo, como você é atuante no LinkedIn, eu vejo lá ainda muitos posts do povo, dos trabalhadores tradicionais, assim, né? Daquele povo, sim. assim, que é estranho, assim, você vê um misto, né? E assim, não é não é a sua presença lá, a sua presença é uma presença bem mais humanizada, bem de cutucar essa liderança que está lá, né? Assim, achando que a chibata que vai mandar, mas percebo que a gente ainda tem esse lugar, né? A gente está ainda caminhando, mas com alguns passos, né? Sobretudo com a normativa, eu acho que ela é um bom lugar, né? É um tema que eu gosto muito, inclusive estou dando formações para outros consultores sobre a NR1, em relação à questão de como conduzir isso dentro das empresas. Galera, explica o que é NR1 aí, Isso. eu agradeço. A a audiência do programa mais ainda. A norma regulamentadora regulamentadora número 1, onde ela traz ali tantas questões ergonômicas para a execução do trabalho, e hoje se traz já um texto obrigatório onde nós precisamos pensar e trazer ali o mapeamento do risco psicossocial dentro das organizações. Acho que esse que é o novo, né? A questão do dado adoecimento novo, mental, o dado né? novo, exatamente, essa possibilidade de mapeamento, porque, na verdade, em qualquer grande empresa, você tem lá os EPIs, todas as coisas que são mapeadas exatamente pelos riscos, né? Ergonômicos. Mas esse psicossocial é a cerejinha do bolo, Isso, na minha isso concepção. é a novidade. Essa é a novidade. Não, inclusive. nem na sua concepção, não. Hoje é a novidade da NR1. É a obrigatoriedade que vai começar a partir agora de janeiro. Era para ter sido começado dia 25 de maio. Então, tivemos um movimento muito grande entre bancos, hospitais e call centers, que seriam as principais empresas que já começariam a ser atuadas. E aí o governo conseguiu chegar numa conclusão e isso vai passar-se para 2026. Então, o que a NR1 hoje traz? Depois de falar de todo esse risco ergonômico, ela traz a obrigatoriedade de se mapear o risco psicossocial existente dentro do trabalho. É um avanço muito grande. Eu, enquanto especialista na área, fico muito feliz, não só enquanto consultor, mas principalmente por um movimento de conscientização sobre esse risco psicossocial que sempre existiu e que agora ele precisa ser mapeado e ser colocado dentro daquilo que a gente tem enquanto documentos aonde o governo vai fiscalizar para poder identificar qual que é o nível desse risco existente dentro das empresas, além do ergonômico. Só que aí eu vou fazer um contraponto na sua fala, Kênia. Não foi muito pelo processo da conscientização da necessidade das pessoas terem uma qualidade de vida, umas condições melhores. Essa é a visão romântica, né? Mais romantizada. Mas ela tem uma visão mais otimista da vida mesmo. Sabe por quê? Sabe por que isso chegou? Porque o nível de afastamento por burnout, né? De adoecimento mental, está extremamente alto. Hoje o Brasil muito é o segundo... novo, né? Você não consegue. Hoje o Brasil é o segundo país no mundo com o maior caso de burnout. E aí você cria um problema na previdência. Sim, os dados hoje do INSS em relação à questão do afastamento é assustador. Então a gente tem ali realmente algo que bateu no bolso dos cofres públicos para poder se tornar uma obrigação. Se tornou uma obrigação, as empresas precisam fazer. Aí cumpre-se, né? Desde uma empresa que tenha 2 pessoas, a empresa que vai ter 5.000 pessoas dentro do seu quadro colaborativo. E aí, o que a gente percebe em relação a isso?
a gente começa a avançar, principalmente nas discussões. Então, lá no LinkedIn, eu sou um mega provocador em relação a todo esse movimento, para a gente poder entender que, olha, a lei chegou, ela vai nos obrigar a fazer ações que vão envolver diretamente o processo para eu poder ter atenção, mas eu preciso ir além disso. Não pode ser somente pelo processo da lei, porque como isso também se tornou um produto comerciável, a gente está vendo cada coisa assustadora sendo vendida aí como cada receitinho de bolo, né? Como mapeamento risco psicossocial, que a gente não pode atuar e colocar isso nas empresas. O que é isso? É alguém vendendo um pacote de como conselhos para fazer esse mapeamento. Para fazer esse mapeamento. A pessoa cria lá 5 perguntas, coloca para os trabalhadores aplicarem e gera-se um risco psicossocial. E gera como se você conseguisse... Caramba, em 5 perguntas você vai mapear a experiência. Isso é uma coisa muito louca muito que tem acontecido. E aí o que acontece? Um projeto desse, as pessoas têm vendido, essas empresas têm vendido por R$150, R$200, isso, gente? que é impossível. Um formulário, fica que fácil. É impossível. Então você não tem realmente um risco mapeado. E aí, assim, vou voltar um pouco de novo na minha carreira. No doutorado, eu trabalhei com risco psicossocial. Então, eu já estudo isso há muito tempo. Isso para mim não é novidade. Então, eu já venho trabalhando com risco psicossocial há muito tempo dentro da minha especialização. E no doutorado, a gente validou uma ferramenta que mensura o risco psicossocial. Essa ferramenta foi aplicada em 15 mil pessoas em nível Brasil, teve um recorte imenso, onde a gente conseguiu chegar na validação desse artigo final, que está validado em revista 1, onde a gente consegue fazer a aplicação desse teste. Hoje, eu conseguindo adaptar esse teste, eu consegui chegar em 72 questões para poder fazer-se dentro das empresas o risco psicossocial a partir de um dado validado cientificamente. Sim. E que exige, além dessa aplicação, uma análise de uma pesquisa qualitativa do ambiente de trabalho. Claro que não adianta nada, né? Eu vivo dizendo assim, olha, não adianta a gente criou um projeto wellness, né, de bem-estar e saúde, aí você vai lá, aplica o projeto, são vários, na verdade é um projeto amplo, né, assim, com vários momentos, né, com tudo que você pode ter, não adianta, aí você chega lá e aí você tem exatamente adoecimento do líder. Então, o que a gente fez? Não, nesse projeto você tem a lógica da liderança, porque muitas vezes no ambiente... um ambiente, ele é de alguma forma adoecedor, né? Então, um exemplo, esse meu material, eu consigo te entregar o risco mapeado, que é por meio dos fatores que geram-se o risco. Também está tendo uma confusão muito grande hoje mercadológica. Fator é uma coisa, risco mapeado é outra. Então, as ações que eu vou trabalhar depois do risco mapeado é em cima dos fatores. E as pessoas estão querendo olhar só um dado matemático para poder chegar e falar assim, governo, está aqui, foi feito. Só que eu tenho que fazer uma triangulação. Eu preciso trabalhar com dados quantitativos e qualitativos. E aí onde a gente desenvolve um projeto, que esse projeto não vai ser nunca de R$200 para ele poder ter uma compensação e principalmente ter uma entrega que realmente vai ao encontro. Então o governo soltou agora recentemente um manual um pouco mais claro para a atuação do ano que vem, dizendo que precisa ter ferramentas validadas cientificamente. Então isso já foi um alívio. Então isso já foi um alívio, mas ainda tem muito profissional ainda de forma desonesta colocando isso no mercado. Por que eu estou falando sobre tudo isso para te responder nessa questão? A gente vem de um movimento da obrigatoriedade para fazer com que o risco ele seja mapeado. Então, a gente tem ainda muitos passos a serem dados para que realmente a conscientização do que a gente tem enquanto saúde mental precisa ser chegada. Para a gente poder chegar nessa idealização mais romantizada, mais idealizada, a gente tem muitos passos ainda junto da direção, dos C-levels, das lideranças diretas para essa conscientização. De cima para baixo, que aí no bom português, né? E que envolve dois grandes assuntos, que é condição de trabalho e qualidade de vida no trabalho. Não precisa, hoje a gente não pode perder esses dois faróis. São questões que, enquanto pessoas que trabalham e que desenvolvem empresas e pessoas, têm que ter muita consciência em relação a isso. Porque se eu tenho esses dois dados trabalhados, eu vou gerar um risco social muito mais adequado em relação àquilo que eu não espero enquanto aos fatores. Por isso que hoje as empresas estão lá loucas para estarem no ranking do GPTW, né, que é do melhores empresas para se trabalhar, né, Great Place to Work. Exatamente, porque já, mas eu confesso que mesmo assim ainda é um abismo. Já estive uma que era bem ranqueada e que, na verdade, o parâmetro criado pelo GPTW, ele é um parâmetro para qualquer tipo de organização. E isso faz com que organizações do tipo educacional, por exemplo,
esteja um pouco, vai ter um tanto de não se aplica e sejam mais complexos de ser trabalhado. Mas enfim, isso aqui é um outro podcast, um outro assunto. Silvino, o nosso tempo aqui passa muito rápido, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta que desde o primeiro dia que Kênia falou do seu perfil, eu falei, então essa pergunta não pode deixar de ter. E aí eu encontro um gancho. Você falou assim, olha, essa é a minha área de pesquisa, foi uma pesquisa do meu doutorado, que é as ferramentas para se aplicar, para fazer esse mapeamento, em que 15 mil pessoas, você falou? 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, enfim, quer dizer, quanto estudo, quanta dedicação, quanta ciência aplicada nisso tudo para se chegar nisso. E aí a gente vem num ponto que eu não tenho essa visão que Kênia... Nós temos uma visão um pouco diferente, né? Eu sou muito crítica de alguns aspectos. Então, quando recebemos aqui o Everton, foi o primeiro homem do grupo que veio. Que ele é engenheiro, professor do Cefet, doutor também e especializado na questão da IA, né? E então ele deu uma aula pra gente explicando, ou seja, se eu entendi direito, a IA é um grande cérebro, né? Um grande robô, vamos pensar assim, um grande cérebro que reuniu a inteligência que está disponibilizada toda no mundo. E por isso traz respostas muito assertivas, né? E às vezes até com mais precisão do que humana, sobretudo na medicina, etc e tal. Aí eu vendo isso aí, eu fiquei me perguntando assim, bom, então eu jogo lá para o chat GPT ou para alguma ferramenta de como fazer um mapeamento de NR1 para vender, aí ele vai me dar prontinho, e eu vou transformar isso numa carinha boa e vou vender por R$150. O que tem parecido no LinkedIn, imagino que seja nesse nível. É exatamente isso. Nós estamos falando deste momento que eu sei que a IA não é a coisa de agora, mas essa febre de chat GPT é coisa de 1 ano, 2 anos para cá, em que todo mundo começa a usar. Aí, qual é a minha grande questão? Assim, aí eu solto a angústia do futuro, que eu acho que eu não vou viver isso, mas meus filhos vão, né? Se esse IA é uma grande inteligência construída na base de tudo que foi estudado anteriormente, e essas gerações que estão chegando agora, não precisa escrever, porque o chat vai escrever para mim. Eu não preciso fazer uma pesquisa, aprender a pesquisar, porque ele já traz todas a pesquisa, com as referências, etc e tal. E outras tantas ferramentas. Eu não vou nem entrar no mérito do que é fake, não. Sem essas coisas horríveis que aparecem aí. Aí eu me pergunto, o que vai ser nos próximos 20 anos, talvez eu estou sendo até exagerando, 10 anos no mercado de trabalho, quando as pessoas que estavam produzindo esse conhecimento, esses doutores, a ciência, tudo, elas vão envelhecer, vão parar de produzir, vão morrer. Quem vai produzir o próximo cérebro da IA? Gente, nós estamos diante de um problema seríssimo. Porque veja bem, entenda a diferença. Kênia falava muito comigo, usa o chat e tal. Aí foi tão engraçado, porque eu não usava nada. Eu sou jornalista, então eu falava assim, eu não vou me submeter a isso, eu vou ficar com o cérebro. Mas eu também sou jornalista, uma defesa. Ela também é, mas ela... E aí tal. Aí eu comecei a fazer. Só que assim, eu cuido de redes sociais e tal, e aí o negócio é bom mesmo, é uma cachaça. Sim. É prático, garante sua vida. O esqueleto, ele é realmente muito bom. Sim. Então assim, sobretudo em que ele me ajuda? Às vezes a gente pega a história toda aqui, você falou tanta coisa boa, que como você achar um título? E a gente vai lá, igual ontem, né, para poder... Ivna, como é que eu vou jogar o título? Você conta a história de tudo que o entrevistado falou, depois que você assiste o episódio, lembra e fala assim, me ajude a pensar um título. E ali dá 5 opções excelentes. Não, para mim, eu já sou mais chata, assim. Costumo eu ficar 6 negociações dando prova. Não, ainda não tá bom. Melhor isso para mim. Esse é o caminho. Mas enfim. Mas para chegar nesse formato de eu fazer a utilização do chat hoje, e eu nunca pego cegamente, eu faço uma revisão e tal, cara, eu fui fazer meu mestrado, eu estudei, eu dei aula, eu tô com 50 anos. Mas e os meninos que estão fazendo trabalho de escola agora? Que minha filha com 16, por exemplo. É a vida dela. Eu falei, minha filha, Enem não tem chat GPT, não. Eu não sei nem se vai existir Enem no futuro. Mas, enfim, você entendeu o drama que a gente está diante dele? Isso é muito sério. É algo muito sério. Como é que vai ser o mundo do trabalho e da produção de conhecimento sistematizado a partir disso? É algo muito sério e que eu acho que bate lá num campo nosso que envolve a educação. E que a gente não pode fechar os olhos para isso. Está super vendida, né? É, super vendida. E aí a gente tem uma crítica muito grande, assim, especificamente de como que esse ensino está sendo colocado. Eu sou mega defensor também da inteligência artificial. Eu acho que a gente tem ganhos de assertividade muito interessantes
onde a gente iria errar bastante no caminho para a gente poder ganhar-se tempo. Te acelera, né? Apesar de que o erro faz com que a gente aprende também, mas a gente consegue ser um pouco mais assertivo em relação à questão de produtividade. Mas eu olho muito essa sua pergunta voltado para a nossa área da educação. Hoje, enquanto professor, eu não posso dizer para o aluno que ele não pode utilizar. Eu preciso entender como a ferramenta funciona, eu preciso estudar sobre a ferramenta e conduzir eles para que eles possam utilizar essa ferramenta da melhor forma possível. Porque se eu tento tirar isso, que é um marco teórico que a gente vivencia, esse aluno ou seu filho, sua filha, vai olhar para o seu cara e falar assim, que mundo você está vivendo? Não tem como. Então, isso bate muito no processo da educação. E eu falo de educação de escola também. Educação de forma direta. Tanto no ensino básico, ensino médio e na própria graduação, para que a gente consiga aprender a ensinar para esses alunos a melhor forma de utilizar essa inteligência artificial. Quando a gente associa essas duas coisas, aí eu acredito que essa produtividade, que às vezes pode dar essa sensação desse apagão que vai ter, porque quem desenvolveu não vai estar mais vivo, vai estar desenvolvendo, a gente associar essa forma de educação com essas novas pessoas que estão utilizando essas ferramentas. E aí, Silvino, tem receita para poder fazer isso? Não. Ainda não. Você usou a palavra perfeita para mim, apagão. É, Eu acho que o meu medo é esse apagão aí. Que é uma palavra que eu trago, inclusive, do apagão das profissões. A gente está tendo vários apagões de profissões onde a gente não consegue encontrar. De várias que não existem mais, não existe mais atualmente, que não vai existir num futuro, assim como se eu não conseguir associar o processo de ensino-aprendizagem na relação direta vinculada à utilização dessa IA, a gente vai ter um apagão lá na frente. Então, enquanto docentes, enquanto professores, enquanto pessoas que estão à frente também da educação, assim como nós somos, a gente precisa muito aprender a utilizar essa ferramenta, olhar e ter a capacidade crítica de se colocar esse olhar para a gente poder levar isso para a sala de aula. Porque senão, a produção vai ficar só dentro da IA. Eles vão fazer somente o trabalho lá por dentro, eles não vão ter o olhar crítico de como que aquilo foi construído, como que os tópicos que foram apresentados, existe ali uma sequência histórica, objetiva, conclusiva para poder chegar no resultado final. Isso é um processo de educação que bate muito dentro da nossa área de educação, de todos os níveis, do mais baixo ao nível superior. E eu falo nível superior, inclusive, em estrito senso, que é uma conversa que eu estou tendo com amigos, inclusive da própria UFMG e outras federais de forma geral, que é uma dificuldade que eles estão tendo quando eles percebem que a persona do aluno não corresponde diretamente ao trabalho que foi entregue. A gente já vivia isso antes daí, né, gente? Sim. Assim, Google mesmo. Olha, eu na verdade, eu cheguei a ver pessoas assim que... Uma vez eu viajei, e aí lá na viagem a menina estava estudando, eu falei, nossa, que legal, você está terminando o TCC, né? Que é coisa de professor, que é sempre professor. Não, eu estou fazendo com uma pessoa, tipo assim, oi? Tipo, não, é trabalho da pessoa. O trabalho dela, ela era paga para poder fazer isso. Ainda não existia aí, porque era mais fácil, se fosse, né? Então ela lia, então ela estava produzindo um TCC de terceiros. Eu falei, nossa, não, isso aí entra em autoria, então, entra numa discussão seríssima. Não, educação a gente pode trazer esse vídeo de novo, que quando você vier de novo, pra gente falar só de educação, porque educação aqui tá na nossa veia, nós três. Você ainda é professor, né? Eu falo que hoje sou professora nas empresas, né? Sim, porque hoje o mundo é a minha sala de aula, né? Porque se acaba sendo também, uma vez professor, sempre professor, mas eu acho que a gente tem muitos desafios na educação, muitos, assim, e que na verdade aí só veio desmascarar milhares de outras coisas que a gente já tem, né? Numa educação que está completamente vendida, é a melhor palavra que eu tenho hoje no Brasil, infelizmente, né? Mas... Muito bom, né? Não, demais. Conversa gostosa. A gente sempre prepara uma lembrança para os nossos convidados. Pode abrir. A gente é apaixonado com caneca. E caneca pra gente tem várias funções. Você pode usar para beber, mas você pode usar de porta-lápis, colocar no seu escritório. Eu, como um bom viajador, eu sempre busco os países. Ai. Que lindo.
Essa é nova, mostra Essa é pra todo nova, mundo que essa é ninguém novinha. viu. Olha lá, Nós olha que fizemos lindo, uma gente. versão assim para quando Quando tiver divos, Que, né? que privilégio, que que privilégio. ficou bem viu? bacana para Linda. marcar assim, a participação Vai no pra minha podcast. coleção lá, vou tirar uma que foto e bom. vou mandar pra vocês. Marca a Meninos, gente no muito Instagram, obrigado, com sou certeza. diva de verdade. Com certeza, marcarei sim. Que papo gostoso, meninos. Não, foi muito Muitíssimo gostoso obrigado, mesmo. de verdade. Agradeço de Ficaríamos coração, aqui o dia Silvino. inteiro falando, né? Mas tem outras vindas, né, passadas por aqui, porque como eu disse, ele veio direto de Sorriso. O bom é Na porque verdade, fica um hoje de São gostinho Paulo, de né? quero Porque tava em mais. outros É, três. hoje eu vim de Falei, São Paulo. Silvino, o dia que você estiver parado em BH, a gente tenta ajeitar pra gente fazer um podcast, né? Assim, porque a gente não poderia perder essa Você veio preciosidade. direto do aeroporto para cá, É, não Foi foi direto do diretamente. aeroporto. Falei, você fala que a gente marca para você estar. Muito obrigada pela Eu que sua, agradeço, Kenny. pelo reencontro, por estar aqui, né? Pra gente trocar figurinha. A gente troca mais figurinha hoje lá, só via LinkedIn, né? Que é o nosso bate-papo. Cara, é bom mesmo. Ele é top. Ah, Eu falei, ele é bom, isso. ele é bom. Bom, eu sei que você não ia errar, mas é porque a gente eu não o Isso. conhecia, né? Às vezes acontece de ter convidado. Na maioria das vezes, ou ele já é mais conhecido da Kênia, ou é mais conhecido meu. E já aconteceu também da gente trazer uma pessoa que a gente conheceu assim pela rede, convidou, mas que a gente nunca teve um contato, que também é um desafio E interessante. que foi surpreendente, assim, e que já foi, e foram Né? Foi surpreendentes. muito legal. É. Fazer podcast é muito gostoso. É ótimo, né? Sabe Bom. por quê? Porque a gente se sente um pouco mais relevante na rede, assim. em vez de- Sim, eu Morango gosto do amor, muito. essa tranqueira. Tô conta dessas trends, cara. Eu sou muito Nossa, geração eu X. também. Não, mas a trend me bate muito. Eu olho Não, eu assim e tenho uma falo assim, preguiça gente, com isso, cara. qual é a minha bênção? Aí você fala assim, Aqui, a minha... tanta coisa, Aqui, mas... vai segurando esse negócio de trend. Mas eu dialogo bem com É, essas a Kênia trends, adora assim, essas eu coisas. dialogo, porque eu já tô aqui pensando, nossa, vou falar assim, que tudo começou quando? Que é a nova hoje, né? Começou quando? Aí eu vou dizer, Não, essa coisa qual que é a sua bênção, mas eu tô vendo pessoas que não são muito de postar trend, assim, que são mais reservadas, postando isso, que resolveu fazer a brincadeira e gostou muito do que disse. Aí eu fiquei vendo como é que é um robô mesmo. Por quê? Eu falei, eu vou fazer esse negócio aqui, eu uso pelo WhatsApp mesmo. Mas como eu só uso para essas organizações que eu trabalho, e elas têm uns lemas que são palavras de ordem, né? O slogan. E um dos slogans dessas instituições é abraçar vidas. Não é uma coisa que... É instituição social que abraça vidas, ok. E aí foi muito legal. Eu perguntei pro chat, qual é a minha benção? A sua benção é abraçar vidas? Ele não sabe nada de mim. Sim, ele sabe daquilo que você Ele produz sabe para produzir. outras Aí eu pessoas. fui. essa é a questão. Olha que legal. Aí eu fui no chat para perguntar no Google mesmo, buscando assim. Como não tem nada meu lá, porque eu nunca usei a ferramenta lá para nada pessoal e tudo, falei, infelizmente, não posso te ajudar. Se você quiser fazer um descritivo. Aí eu achei aquele negócio engraçado no final, eu falei, gente, tal. Aí, cara, eu confesso para você, eu cheguei, a parte que ele falou da maldição, ficou tão interessante. Porque ele falou Essa eu nem vi ainda. É a dessa sua semana que eu tava maldição fora. é exatamente ser isso tudo que você faz, você esquece de você. Eu achei que bateu muito, aí virou terapia. aí eu fiz uma artezinha e tal. Ou na hora que eu fui apertar pra postar, eu falei, Ivna, não. Você tem uma reputação, Zé lá. Não posto trend. E Morango do Amor não me eu pega. tô em outra postagem, eu tô atrasada, porque eu fiquei uma semana de gap assim Morango fora. do Amor não me pega. Então, a postagem que eu tô ainda é aquela de se conheceram quando, meses, que o povo tá Sei, fazendo. Aí eu vi alguém exatamente. fazendo Eu uma nem vi, corrida. graças a Deus. As minhas que me pegam de viagem. As de É, viagem. de viagem você faz todas, né? Você viu que você viaja para todo mundo. As Quantos viagens. países já? Só pra gente... 63. Ai, 63. Meu sonho. Que delícia. Não, eles iam em cada coisa que eu ficava falando assim, gente, olha que legal isso. E ainda é, né? Que bom que seu hobby é viajar. Não, né? não, trabalho, vou lá, ganho meu dinheiro, faço Mas é muito faço legal. amor Coisas, né? pra É, poder foi o que eu viajar. comentei, né? Assim, uma vez ele fez uma postagem lá, tá meio que num mar com o computador. Eu falei, esse Eneroff é vida, né? Trabalhar de qualquer lugar é vida. É a minha meta de vida, assim, já tô caminhando para isso. Eu brinco aí, Ivna, meu esquema é trabalhar 4 horas por dia. Tim Ferriss, né? Assim, essa é 4 da trabalho, 4 horas por dia. É trabalhar de qualquer lugar, porque é isso, a produtividade está em nós, né? Em algum lugar. na hora que ela fala isso, eu viro pro meu marido e falo assim, eu admiro tanto a Kênia. Ela acredita que vai trabalhar 4 horas por dia. Eu não tenho essa ilusão que eu vou conseguir, mas enfim, ficando com eu ela, às vezes também não começo a acreditar. consigo. Mas hoje já consegui a liberdade geográfica. mas já melhorou isso a aí. liberdade geográfica, isso já é muito bom, já sabe? é Isso muito já bom. era algo que eu desejava muito. É. Eu sou capricorniano, com ascendente Capricórnio, viciado em trabalho. Então eu tenho com meu marido hoje lá em casa uma relação de respeito que é o seguinte: o dia que ele não está de plantão, eu tenho horário para poder sair do escritório. Porque senão Vocês não eu se fico veem. até 11 horas da noite. Só trabalha, né, Silvino? Trabalhando, Só literalmente, Não, sabe? se vê. Isso aí. Meninas, muito obrigado, viu? De Prazer muito bom, enorme. Diva Diva Pod. Pod. Obrigado, meninas.